Vamos lá ver se entra. Vou aqui abaixar. De frente com Gabi. Vamos lá ver se vai entrar. Pessoas entrando aí. Eu não sei se tá legal. Oi. Vamos ver aqui. Olá, pessoal. Olá, galera. Olá para você que está do outro lado da telinha, na sua zona de conforto. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito querida. Uma pessoa, assim, muito sábia. Tá dando feedback aqui. Ana Sofia, abaixa um pouquinho do seu celular, filha. Eu tô dando um olá aqui para esse pessoal. A paz do Senhor, irmão. Amém. Eu fico assim até constrangida com tanta inteligência dessa pessoa que vai entrar hoje. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Alípio Veiga. O Dr. Alípio Veiga tem licenciatura em psicologia, bacharelados, já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem muitos diplomas e é um grande psicólogo, grande mestre da área também, né? E vamos aqui puxar ele. E vocês que estão aí, atenção, façam perguntas, não tenham dúvidas, escreva pra gente aqui embaixo que vamos te responder online, ao vivo, tá bem? E deixando aqui, ressaltando para vocês que eu estou atendendo online para vocês e acho que o Dr. Alípio também está atendendo online, tá bem? Não se esqueça de deixar um direct para nós. Clique e vamos falar, tá bem? Vou puxar aqui ele agora. Vamos lá, cena de convite. Ups, vamos lá ver se ele tá online. 1, 2, 3. Quando eu convidei ele para ia fazer o, né, ia estar falando comigo, mas olha só, Olá, entrou o nosso amigo Alípio. Como é que você tá, Alípio? tá Tudo acertado. bem? Oi, querida, tudo bem? Muito tranquilo. Tudo bem, Estou graças aqui a na Deus. expectativa. Tá muito frio. Ah, não, nem Tá tanto. A gente frio? está tão Não, gostoso não tá aqui. Se frio. o inverno meio que. Se bem que eu tenho um aquecedor enorme aqui atrás, então não sinto frio mesmo. Pois é, nossas casas tudo quentinho, né? Daí tá tranquilo, né, Alípio? Eu não sei se Mas as pessoas estão conseguindo ouvir, eu não sei se algumas pessoas conseguem ouvir a gente, porque parece que a conexão está um pouquinho fraca, mas eu acho que dá para as pessoas ouvir. Se algumas meninas estiverem ouvindo, algumas pessoas, uma mexidinha, dá um olá, está tudo ok, para a gente ter a certeza que vocês estão mesmo ouvindo a gente. Se estiver ouvindo a gente pode começar a nossa entrevista com o nosso grande amigo e doutor Alípio Veiga. Ok? A Ana Sofia disse que sim, que está ouvindo, prefeito. Ok, então vamos falar, né, doutor Alípio? O doutor Alípio se encontra aqui no Algarve com a gente. vamos. Obrigada, Badaró. Dá sim, ok, obrigada. E ele está morando aqui há algum tempinho já, né, doutor Alípio? Sim, sim, já estou morando aqui. Quer dizer, sabe que essa história de pandemia faz com que a cabeça da gente fique completamente confusa. É Mas verdade. eu já venho para Portugal há bastante tempo porque eu fazia meu pós-doutorado aqui. E morando Ah, efetivamente, larguei o Brasil, parei o trabalho desde 2018 que eu estou aqui. Então já vai quase 3, 4 anos que eu estou por aqui. 3, Aqui no 4. Algarve, 2 anos, porque no Algarve mudei para cá durante a pandemia. Quer dizer, um mês antes da pandemia. Então, Uhum. né? Agora que a gente está Entendi. começando a sair dela. Agora, graças a Deus. Ai, meu Deus. Mas tem algumas perguntinhas aqui para você, Alípio. Algumas Vamos lá. perguntinhas em que algumas pessoas deixaram com o decorrer da semana, né?
A Aham, irmã, a Rosângela de São Paulo, ela deixou assim, ansiedade. Pode ter problemas que passamos no passado, ou pode ser causado, talvez ela queira expressar assim, né? Tem a ver alguma coisa do aham. passado, essa tal ansiedade? É uma pergunta, né? Onde as pessoas colocam. Olha, é uma pergunta boa. Aliás, essa pergunta vai calhar para responder provavelmente outras perguntas, porque eu vou ter que dar uma contextualização. Uhum, Se a ansiedade pode ser de algo que passamos no passado. Sim, a uhum, resposta direta, sim, pode ser. Alguma coisa que ok. tenha passado muito antigo. Mas também Uhum, pode ser um evento traumático recente, não necessariamente aconteceu no passado. Mas para uhum. responder isso de uma forma mais acadêmica, se você me permite, Lilian, Claro. quando a gente fala de psicologia, a gente não fala de uma só psicologia, a gente fala de várias Uhum, psicologias. Então, é como na medicina. Eu vou explicar isso porque na medicina é mais fácil da gente compreender. A gente, quando vai para um médico, a gente sempre fala, um médico alopata ou um médico normal, né? Um médico, né, que trabalha com a ciência normal, que faz transplante, operação. Uma uhum, homeopatia, que são aqueles médicos que seguem uma outra linha de pensamento, uma outra filosofia. Ou então, sei lá, medicina chinesa, aquela da acupuntura. Então, na uhum, psicologia, também tem algumas psicologias que acreditam que os problemas que as pessoas têm quando adulto surgem na primeira infância. Mas isso é uhum, uma das psicologias, é uma psicologia que acredita nisso. uhum, Tem outras psicologias, e essa psicologia que acredita nessa história da infância, então ela muito provavelmente vai considerar que a ansiedade é algo que surgiu quando a pessoa tinha 3 anos de idade. Mas isso é a crença desse tipo de psicologia. talvez um Outras trauma do psicologias. passado, né? Uma marca do passado, digamos assim. Não é uma ansiedade em si, né? Na O que a verdade, gente por pode. isso que eu estou tentando contextualizar nas Aham, diversas psicologias. Nessa psicologia, ela vai entender, nesse tipo de psicologia, ela vai entender que as coisas começaram na infância. Mas não são todas as psicologias. A maior parte das outras psicologias não trabalha dessa forma. A aham, psicologia que eu trabalho, que é a análise funcional do comportamento, uhum, considera que nós somos hoje nossa história de vida. Então, tudo uhum, que nós estamos sentindo hoje, lógico que isso foi um aprendizado que a gente teve no decorrer da vida. é Então, verdade. pode ter acontecido há 10 anos e pode ter acontecido ano passado, mas é muito mais provável, vamos dizer Aham, assim, na maioria das pessoas, é muito mais provável que seja uma soma das coisas que tenham acontecido nos últimos tempos. uhum, Entende? Ou seja, a vamos dizer, o pessoal que está no Brasil, né? No mundo inteiro, mas vamos dizer o pessoal que está no Brasil, tá? uhum. É, Vamos lá. violência, né? Ou seja, aquela todo mundo falando, sabe? Às vezes você tem violência assim na família, anda nas Uhum, ruas, todas as casas com cerca elétrica, entende? Então, essa questão do medo, né? Da insegurança. Depois você tem a questão do trabalho. Hoje em dia está muito complicado, muito desemprego no Brasil. uhum, Depois, então, né, questões de trabalho. Depois você tem a questão, óbvio, da pandemia. E atualmente no Brasil, a gente tem essa coisa de que ou você é de um lado ou você é do outro lado, entendeu? Então as pessoas estão brigando por causa de política, uma coisa meio doida, parece corintiano e bem palmeirense. pavorosa, né? É isso. Aí soma com algum outro fator que você tenha passado recentemente. Tudo isso, veja, então a Uhum, gente não está falando que foi um evento lá de antigamente. Não estou falando isso. Não é de antigamente. Não é de uhum, quando você era muito novinho. São eventos que aconteceram no passado recente e que levaram uhum. até esse ponto de criar ansiedade. A É criança, né? óbvio que tem pessoas que têm ansiedade, mas é uma ansiedade biológica, fisiológica. Né? São Aham, problemas de hormônios, são problemas de um desequilíbrio, problemas uhum. dos neurotransmissores. Mas esse já é patológico, já é Patológico. outro tipo de Tem ansiedade. ansiedades e ansiedades. Tem pessoas e pessoas, né? É conforme a Exatamente. anamnese que você for fazendo, né? No decorrer de cada histórico, cada problema de pessoa.
né? Perfeitamente. Você falou, Uhum, você fez o resumo que era importante. A gente tem que conversar com a pessoa, entender uhum, da onde surgiu essa ansiedade, por que ela está sentindo ansiedade e como é que a uhum, gente vai ajudar a pessoa a, vamos dizer assim, compreender essa ansiedade e sim, diminuir, ou então controlar, ou então, controlar. né, Uhum, eventualmente com a ajuda de medicamento, sim, às vezes é necessário, é ou necessário. então simplesmente com a mudança do comportamento. Uhum, ok. Muito bem, querido. Vamos lá. A mesma pessoa, a Rosângela, perguntou: muitos médicos pediram para passar com um psicólogo, mas é só conversar. Ela acha que é somente conversar. Olha, na verdade, veja bem, a psicologia, a gente não volto com aquela história de que tem psicologia que pensa uma coisa e tem psicologia que pensa outra, tá bem? Vamos Uhum, lá. A psicologia da análise funcional do comportamento, que é a psicologia comportamental, essa psicologia considera que o nosso corpo e a nossa mente, o nosso cérebro é uma coisa só, tá? uhum, Tem umas psicologias que acham, tipo assim, que coloca a mente como se fosse, sei lá, fora do corpo, como se fosse um espírito. Mas a uhum, psicologia que eu trabalho, o corpo é uma coisa só, tá bem? Sendo o uhum, corpo uma coisa só, alguns problemas médicos, alguns problemas do físico podem surgir vamos dizer, no cérebro, não pode surgir no pensamento, pode surgir no comportamento da pessoa. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas, tá? Então, vamos dizer, ela somatiza no corpo, uhum, ela sente no físico, e aí ela, como dizem, pessoas que são uhum. muito irritadas, vai ter dor de estômago, então, um problema psicológico vai refletir no corpo. Ela Então, se o gera médico está muitas outras dizendo, olha, doenças. Uhum, então se o médico está dizendo, seria legal você passar num psicólogo, provavelmente o uhum, médico acha que a pessoa está somatizando alguns problemas, ou seja, ela está refletindo no corpo. Por exemplo, a ansiedade pode causar problemas até no coração, entende? Dependendo do nível de ansiedade que a exatamente. pessoa tenha, entende? Sim. Então, o psicólogo vai ajudar o médico a compreender se os problemas que a pessoa está tendo surgem da área psicológica, de algum trauma ou de algum transtorno psicológico. Ou então não. Ou então ao Uhum, contrário. Não sei se você sabe, mas pode ser ao contrário. Pode ser que um problema exatamente. psicológico surja de um problema físico, de uma doença qualquer. Uma Entende? doença qualquer, Não sei se uma é, dor, né? alguma coisa, Mas né? olha, outra coisa que ela Manifestação. colocou, desculpa, só Sim, complementar, Lilian, sim, ela sim. fala que é só para desabafar. Na verdade, não. Você não vai no psicólogo para desabafar. Você vai no psicólogo ele vai te ajudar a compreender, muito provavelmente vai te ensinar a lidar com essa questão e também, no A te caso dos aliviar psicólogos muitas coisas. comportamentais, Uhum, vai ajudar você a mudar o comportamento para ficar mais adequado àquela situação que você procurou o médico, entende? Então, o uhum, psicólogo não vai simplesmente te ouvir desabafar, eu tô triste, não é isso. O psicólogo vai ouvir o problema e às vezes você nem sabe qual é o problema. Muitas vezes a pessoa uhum, chega, eu não sei qual é o meu problema, eu estou tendo isso, 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 e o psicólogo, como você disse, faz uma anamnese, ou seja, faz uma análise, exatamente. tenta junto com o cliente descobrir qual é o e a origem desse problema, entende? Uhum. É Não bem sei se isso, era né? mais ou menos isso, espero que eu esteja respondendo. Sim, com certeza. Eu acho que ela não está online, mas pronto. Vai ficar gravadinho aqui, nós vamos passar pelo YouTube e as pessoas que não estiveram assistindo vai poder assistir várias vezes, tirar as conclusões e ser amigo de um bom psicólogo, né? Ela também disse aqui, E eu não sei se também, foi a se quiserem, fiquem à Rosângela. vontade. Desculpa te Podem cortar, ficar à Lilian. vontade, podem escrever à vontade, fazer as suas perguntas. Eu sei que tem muita gente com perguntas, eu, inclusive, tenho muitas perguntas a fazer. Acho que nós estamos por trauma, por conflitos, por coisa que o que fazer
com tratamento com psicólogo. É isso que eu acho que o doutor Alípio aí, né? Tá? Deixou bem claro. Tem algum livro que nos recomenda? Eu não sei o que ela quis dizer com o livro, se é um livro de psicólogo ou é um livro que possa ajudar com que ela possa ler e ficar mais calma. Eu não sei. Tem duas hipóteses aí, Olha, não sei qual delas. vamos lá, vamos Tá responder as duas difícil. possibilidades. Se a Exato. pessoa está pedindo um livro sobre psicologia, vamos dizer, não sei se você sabe, mas tem até algumas piadas a respeito de quem estuda psicologia, porque dizem que os psicólogos leem livro por metro, né? Ou seja, uma pilha de 1 metro de livro por ano, para a gente poder conseguir fazer um curso de psicologia. No curso de psicologia, a leitura é muito importante. Então, não tem um Aham. livro só. Sei lá, por exemplo, como eu estava dizendo que a psicologia ela não é uma só, existe um livro, Uhum. vamos dizer, introdutório da psicologia que é interessante, ou seja, esclarece. Inclusive, ele se chama Uhum. Psicologias, no plural, com S depois, tá? Uma Ah, muito introdução ao estudo da interessante. psicologia, tá? Da Ana Bock. É muito interessante esse livro para a pessoa, vamos dizer assim, tomar conhecimento inicial da psicologia. Da Tem um outro psicologia. livro da psicologia que eu trabalho, que é a psicologia comportamental. Esse sim eu Uhum. recomendo como sendo top, entende? Princípio do comportamento. Posso até depois deixar o link aqui embaixo no próprio Instagram, nos Ótimo. comentários, alguma coisa assim. Nos comentários Então, vou também. repetir: princípios básicos de análise do comportamento. Os Olha aí, autores são princípios básicos, hein, Medeiros gente? e Anotando. Moreira. Moreira e Medeiros. Ótimo. Muito Então, esse bem. também é bem interessante. Já é um livro mais da prática. Inclusive, é muito legal porque, por exemplo, quem tem criança pequena, esse livro, vamos dizer assim, ajuda a ensinar a criança com reforço, entende? Ou seja, quando ela faz uma coisa adequada, você dá um reforçamento, você, né, dá um apoio. E quando a criança, as punições, ele explica que punição não funciona. Psicologia comportamental, ela não usa punição, entende? Mas, por outro lado, a gente usa, por exemplo, extinção de comportamentos inadequados. Então, quando a criança começa a ficar Uhum. birrenta, a gente consegue extinguir esse comportamento. E esse livro, Olha que Princípios Básicos interessante da para Análise do mim. Comportamento, do Moreira e do Medeiros, ele tem algumas dicas a respeito disso. É um livro muito importante nessa área. Que Não é um livro legal. que E fale onde é de que se outras encontra esse livro, psicologias. doutora Alípio? Onde é que se encontra esse livro? É qualquer Olha, ele é um livro bastante livraria? comum. Você consegue comprar ele todas as livrarias e também você Aham. tem ele nas... não vou fazer propaganda aqui das lojas de livro, mas você consegue comprar ele por essas grandes livrarias eletrônicas, entende? É muito Olha fácil. que legal, que Coloca no Google e interessante. pronto. Já lá no Google E te procura, mostra. já Acabei de sabe, fazer né? propaganda do Google. Exato. Não faz mal. É isso mesmo, o Google é para todas as horas, né? O bom e velho Google. Muito bem. O Alípio também escreveu um livro, né, Alípio? Fez um livro muito top na época da pandemia, né? É que chama Mistérios e Romances. Foi sim. É Na isso? verdade, eu tinha um livro técnico. Oi? Desculpe Chama interromper. Mistérios e Romance. Mistério e Romance. É isso? Na verdade, assim, eu tenho livro, como eu trabalhei muitos anos em universidade, como professor, como coordenador, como pesquisador, cientista, então eu tenho vários artigos publicados, artigos na área de ciências, artigos na área inclusive na área de comportamento de consumidor, na área de marketing também. E durante a pandemia eu lancei vamos dizer assim, o primeiro de uma série, né, que é O Refúgio das Emoções. Na verdade, é um mistério, né? Ou seja, um livro de suspense, de mistério, que tem romance. Uhum. Não é um livro de romance, não é um livro romântico. E ele trata de assuntos, lógico, como eu sou um psicólogo, eu trouxe, vamos dizer assim, o trama. A trama toda ocorre Uhum. dentro de uma clínica, entende? E é um livro que trata, inclusive, de tráfico de Interessante. pessoas, entende? É bem tenso, é bem legal. Eu recomendo quem Bem goste. intenso, E bem também ele forte. Olha aí, para mostra quem gosta de livros, assim como eu, que sou sim, ele apaixonada. é um livro escrito para prender sabe, prende o leitor.
E também ele Muito bom, mostra muito algumas interessante. crises éticas de um psicólogo dentro da clínica. Olha que interessante, hein? Muito bom. Aqui, a É, Valéria, exatamente. que é uma menina que está aqui, a Valéria Penha, está perguntando: tem algum exercício para ajudar momento de ansiedade? Olha, sim, lógico, se a pessoa não está tomando nenhum ansiolítico, se for uma ansiedade causada pelo dia a dia, essas é uma das coisas que eu tenho recebido muito na clínica, ansiedade. Parece que isso é. Há algum tempo atrás a gente tinha depressão como sendo a doença do século, mas agora a ansiedade, muito provavelmente por causa Ansiedade. da pandemia e também por outras questões do ambiente que nós estamos vivendo, a ansiedade tem sido frequente no consultório. Mas o que eu recomendo, sem a utilização de medicação, existem Uhum, alguns, e no próprio YouTube mesmo, né? Existem uhum, alguns vídeos de meditação guiada, tá? São interessantes porque você consegue, vamos dizer, diminuir um pouco aquela velocidade e aqueles pensamentos obsessivos que você acaba tendo quando está nesse estado de ansiedade. ansiedade. Então, lógico que também outras práticas também são muito interessantes, como, por exemplo, a própria yoga, o relaxamento, prática de meditação. Mas às vezes a gente não tem essa, Uhum, sabe? Ai, não gosto de yoga, ai, não gosto de meditação. Então, essas meditações guiadas, que são, vamos dizer assim, uma musiquinha super gostosa e com uma pessoa dando orientação, agora você vai uhum. imaginar, a sua mão vai relaxar, o seu braço vai relaxar. Isso aí ajuda, porque a Momento de pessoa para de se regressão, concentrar nos isso mesmo. problemas, fica ouvindo Exatamente. aquelas instruções e aí vai conseguindo Muito bom. relaxar. E nesse relaxamento, os níveis, né, vamos dizer assim, aquela química que dispara no nosso corpo, sabe? O nível de cortisol, o nível Uhum, dos hormônios, a adrenalina, exatamente. entende? Tudo isso vai Elas vão diminuir, ficando vai ficar, mais vamos dizer diminuídas. assim, mais tranquilo. Talvez Uhum, ajudando, inclusive, a pessoa a dormir. Mas eu também muito bom. recomendo atividade física, tá certo? Sempre, né? Academia, se não tiver academia, É, faz em casa. Se não tiver para fazer em exato. casa, vai caminhar. Andar uma hora andando por dia ajuda muito, certo? Muito bom mesmo. Novamente, eu lembro que a gente entra em clima difícil aí. Deixa o celular em casa. Se for em Portugal, não tem esse problema, mas se for no Brasil, deixa em casa. Mas caminhar, a gente aqui tem a felicidade de morar no Algarve, caminhar na praia. É Esse tipo muito de bom. coisa ajuda muito para quem tem ansiedade. Muito, muito gostoso mesmo. Até para aqueles que não têm ansiedade e costumam andar, é uma terapia. Eu não fico sem uma academia, não fico sem fazer exercício físico, porque tudo é vida, né? Eu também Né? recomendo a todas as pessoas e também uma boa alimentação, né? Eu não sou nutricionista como a Inês, que eu também entrevistei a Inês, mas pronto, de tudo um pouquinho, né, Ali? Mas é Aham, isso, temos lá outra perguntinha sobre a exatamente. Laís. Procurar ajuda. Quando vê que está na hora de procurar uma ajuda, né? Bem, olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque às vezes a pessoa passa muito tempo dizendo: não, Uhum. eu não preciso, não, eu não vou, não, eu não gosto, não, psicólogo é coisa de louco, tem isso, né? Louco. Tem, ainda Óbvio tem o essa história, né? preconceito, né? E ainda tem muito preconceito. Tem. E quando procurar ajuda? Uma das características mais, vamos dizer, um momento bastante adequado é quando o médico manda. Certo? Ou Uhum. seja, porque você procura sempre o médico, né? Você vai, às Exatamente. vezes, quando você tem a sorte de ter um médico que conversa um pouco mais com você, como o caso de você é uma pessoa que dá um tremendo atendimento para as pessoas, uma médica que conversa e tenta Super ver a atendimento, né? origem dos problemas. Exatamente. Então, quando um médico recomenda, é porque o médico está sentindo que a pessoa está precisando. A outra Uhum. situação é quando a pessoa se sente com vontade de tentar resolver alguma questão que ela tenha. Mas eu vou lembrar Uhum. uma outra questão, um outro problema, um outro, vamos dizer assim, às vezes as pessoas procuram um psicólogo ao contrário, sem necessidade. Uhum. Ah, com aquela, vamos dizer, ilusão de que é para desabafar, tal.
Eu tinha um colega na universidade que ele tinha uma frase muito engraçada, até um pouco difícil de entender. Ele dizia assim, perdão, ele dizia que um problema só é um problema quando é um problema. Se um problema não for problema, então não tem problema. Olha. É uma confusão de problema, mas significa o seguinte, se você acha que tem um problema, mas aquilo não te dá, não te causa nada, ninguém reclama, sabe? Aquilo Tá não tudo causa um outro bem, só tá problema. te chateando no Tudo momento. bem, aquilo não é um problema, sabe? Aham. Deixa pra lá. Mas se você tem um problema que está causando um transtorno, está te incomodando, está pensando muito naquilo, está deixando de dormir, está causando uma certa ansiedade, entende? Quando aquilo Uhum. fica constante. Vamos falar, por exemplo, do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Uma pessoa que Uhum. tem obsessão por limpeza. Horas. Ela tem obsessão por limpeza. Mas aquilo não é um problema, não incomoda ninguém. A casa dela está sempre limpinha, ela arruma tudo. Mas ela não é neurótica, não atrasou no trabalho, não perdeu tempo de, sabe, de estudo. Então, se a obsessão que ela tem por limpeza não incomoda ninguém, não incomoda ela, meu, isso não é problema. Uhum. Não precisa procurar um Não. psicólogo porque a pessoa tem uma obsessão por limpeza. É isso que eu quero dizer quando Uhum. eu digo que às vezes um problema não é tão problemático assim. Por outro lado, quando a pessoa sente que aquilo está incomodando, entende? Então ela Uhum. tem uma obsessão, ela, por exemplo, tem a obsessão por ver se a porta está fechada e fica vendo aquilo 5 vezes, não consegue sair de casa e fica ansiosa. Será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a Ah, eu porta? conheço pessoas assim. Isso é um problema? Isso É um já é problema. uma hora de conversar com um psicólogo, Conversar com o entende? psicólogo. Lógico, porque aí o psicólogo vai poder analisar se ela tem condições de lidar com aquilo sozinha ou se ela vai ter Uhum. um acompanhamento de tempo, entende? Então, eu Uhum. acredito assim, não é qualquer problema que vai te levar. Se você tem uma sensação de problema, aqui em Portugal, procura seu médico de família. No Brasil, você, quando tiver a oportunidade de ir no médico, você conversa com o médico. E se você tiver acesso a algum Uhum. psicólogo, conversa com um psicólogo, às vezes até um amigo. Agora, uma coisa é importante esclarecer, Lívia. Não vá ao psicólogo quando seu amigo disse que você precisa de um psicólogo. Entende? Porque Por quê? às vezes, porque às vezes a gente ouve muito do amigo isso. Ai, você está precisando ir para o psicólogo. Não sei se já passou por isso, você já passou por essa experiência. Já. Acho que Cara, nós todos, às nós vezes, sei todas. lá, o amigo Ah, você tem que ir pro psicólogo. Vai lá. Você não tá dando mais. é. Olha lá. Não, não é porque o amigo falou que você precisa ir para o psicólogo que você precisa, entende? Então, Aham. se ele falou, falou, mas um amigo, a não ser que seja um amigo psicólogo, um amigo médico, né, que conhece mais do assunto. Mas se for um amigo, Aham. só um amigão que, né, fala, ai, você tá muito com mania Ah, de não sei o quê, precisa de um psicólogo. Não, aí pensa um entendi. pouco, né? Não sei se precisa tanto assim. Né? É. Mas é isso. Tem muita gente também que eu vejo super carente, que precisa mais de uma pessoa para conversar. Quando eu atendo algumas pessoas, ela fala, ai, tô tão carente, não sei o que mais. Aí algumas já sofrem em dermatite, né? Tem a entrevistada aqui, é você. Um dia você me faz a entrevista. Mas vamos lá. A Tatiane disse assim: que tipo de problemas são mais comuns em consulta? Qual é o tipo Isso a mais gente acho que até comum? abordou no começo. É, Nós falamos foi sobre, uma coisa que eu falou disse agora muita há pouco. coisa, né? Agora há pouco, Lilian, eu falei a respeito da ansiedade. Não sei se você lembra. Sim. E eu acho que nós já Então, respondemos tudo, já falamos tudo por todas. na minha clínica, eu tenho ultimamente recebido uma quantidade muito grande de pessoas com ansiedade. A depressão, alguns Uhum, anos atrás, a depressão era vamos dizer assim, uma constante, mas no momento as pessoas estão extremamente ansiosas. E tem a ansiedade descontrolada, sem querer alarmar ninguém, mas quando a pessoa fica com esse nível de ansiedade durante muito tempo, posso até explicar isso uma outra uhum, hora, numa outra live, mas quando o nível uhum, de ansiedade está constante, é como se a gente estivesse numa guerra o tempo todo. Isso pode ser perigoso quando você fica ansioso o tempo todo
e tempo todo. chegar a um nível de ter uma síndrome de pânico, ou seja, uma crise de ansiedade. Aquela que dá tontura, aquela que dá ânsia de vômito, aquela que dá tremedeira, que dá suadouro, entende? Então, se a pessoa chega num nível desse, aí procura uma emergência psiquiátrica, porque o psiquiatra vai fazer uma avaliação física e, eventualmente, te receitar um ansiolítico, mas só com o psiquiatra, ou um neurologista também. E aí, talvez, o psiquiatra ou o neurologista vai te recomendar procurar um psicólogo para que você faça um tratamento mais, um acompanhamento mais, com maior tempo, com maior dedicação. Mas, respondendo à questão básica, o que eu tenho mais recebido é isso, ansiedade. Sim, eu recebo, sabe o quê? Muito também? Problema de relacionamento. Entende? É o que mais tem hoje, né? Isso. Problema de relacionamento. E também eu tenho recebido muitas, mais mulheres, alguns homens também, que querem mudar o outro. Não tem nada a ver com o problema próprio. O problema que é, mas ele me faz isso, ele me faz isso, ele é assim, ele fez isso, ele não me falou isso, ele não gosta disso, ele é chato, Isso é o problema do outro, não é o problema da pessoa. Esses dias eu recebi uma pessoa que estava com problema de relacionamento, mas ela não tinha nenhum problema dela, sabe? Falei, olha, porque o namorado era ciumento, porque o namorado era controlador. Falei, escuta, vamos lá. Isso está te dando problema no trabalho? Não. Está te dando problema na escola? Não. Dá problema em casa? Não. Então, o seu problema é só de relacionamento com o seu namorado? Conversa com ele. Tem uma conversa franca. Entende? Não é você não está com você o problema. É só uma questão de você. É uma decisão dela. Isso. Agora, se a relação está causando uma tristeza muito grande, incontrolável, a nível de depressão, ansiedade, tristeza, sabe? Angústia, sabe? Se a relação está causando isso na pessoa, ou seja, aí sim, então você realmente precisa. Eu tenho um vídeo que eu publiquei há algum tempo atrás sobre relações tóxicas. Às vezes você está numa relação tóxica. Exatamente. Então, sim, você precisa de um psicólogo para poder lidar com essa relação tóxica. Às vezes você vive com uma pessoa que é controladora. E ou você se deixa controlar, ou você vai exercer o contra-controle. Você vai controlar de volta a pessoa. Tem técnicas para isso. E um psicólogo analista do comportamento vai ajudar a pessoa com isso, entende? Sim. Uma outra questão que eu ouço muito. Depressão é frescura. Ansiedade é frescura. Deixa disso. Isso é uma coisa, é uma palhaçada. Depressão mata, não é? Essa pessoa que fala isso deve ser a mesma que não toma vacina. Pois. Talvez. Assim, acho que eu tenho bem pouco a dizer para as pessoas que isso é frescura, não sei o quê. Se fosse frescura, não tinha gente cometendo suicídio por depressão. Exatamente. Entende? Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: olha, se a pessoa é especializada em engenharia, dá palpite na engenharia. Se a pessoa é especializada em informática, dá palpite na informática, certo? Exatamente. Se a pessoa é especializada em psicologia, muito provavelmente não vai dizer que depressão ou que ansiedade é frescura, tá? Porque a dor psicológica pode ser pior do que a dor física. Entende? Exatamente. Então, só que tem uma problemática. Inclusive, uma vez eu tinha uma aluna que ela era advogada, estava fazendo mestrado, né, em psicologia, e ela estava tentando encontrar uma forma de medir a dor psicológica, porque nos laudos e o juiz, quando você vê, né, ferimento físico, quando você tem um laudo de um médico, é fácil para um juiz decidir que a pessoa foi ferida, foi agredida fisicamente. Mas como que faz para medir quando a pessoa está sendo agredida psicologicamente? Então, vamos dizer assim, para pedir uma reparação de um dano psicológico, essa aluna da área do direito estava tentando estudar isso, porque falta na área jurídica vamos dizer assim, uma descrição de qual o nível de reparação quando há uma dor psicológica, quando há um ferimento psicológico. Então, a dor psicológica pode ser pior do que a dor física.
bem pior, né? Porque ela marca, ela dificilmente ela vai sair, né? Dificilmente ela vai curar e ela vai ser tratada. E é com o tempo, né? É com o tempo, com Exato. várias sessões, Exato. Não só conversas, com o talvez com o tempo. medicamento, É, né? há, Uhum, pode ser que seja necessário medicamento se a situação ficar muito grave, mas pode ser que somente o trabalho com um psicólogo, os psicólogos cognitivistas, a gente chama, né? Psicologia cognitivo-comportamental, tem técnicas uhum, muito interessantes. Eu não trabalho com cognitivismo, eu trabalho uhum, com análise funcional do comportamento. A análise funcional considera que uhum. todo comportamento tem uma função. Então, por exemplo, essa questão de, eu estou com síndrome do pânico. Você sabia que a síndrome do pânico é uma válvula de escape? É Entende? complicado. Ela tem função. Ela tem função, Uhum, ela está ajudando a pessoa. Então, a análise funcional do exatamente. comportamento, ela vai estudar qual é a função daquele transtorno. Que função ele tem? Por que existe aquilo? À toa não está. Entende? Uhum, Então, a gente vai entender aquilo. Agora, um alerta que eu faço é que alguns terapeutas que não são psicólogos e que usam, especialmente esse pessoal agora que mindset, né, coaching, às vezes eles não vão a fundo e corrigem um problema e aí surge no outro lado. uhum, O psicólogo evita que isso aconteça. O psicólogo vai ajudar a resolver o problema e esse problema não vai surgir de um outro lado. Às vezes, quando você não tem o conhecimento da psicologia, você uhum. vai batalhar para resolver aquele problema e não consegue controlar quando a válvula de escape vai para outro lado. Entende? Então, Exatamente. por exemplo, a pessoa, sei lá, está com ansiedade, e aí o sujeito fez lá um curso de final de semana, né, para fazer um coaching que não tinha muita formação, né? Aí ele vai Uhum. fazer uma técnica lá que ele descobriu para que a pessoa cure a ansiedade. Tá, cura a ansiedade, aí vai dar uma gastrite, vai dar uma enxaqueca, entende? Vai dar um problema que você vai ter que Vai dar um resolver, tá? problema físico. Problemas de pele. Os Tem problemas de pele muitas no meu muitas vezes consultório, surgem muitas de um problema psicológico mal resolvido. mal resolvidas, exatamente. Exatamente, é bem complicado. Tem alguma pergunta aí para você, Alípio? Olha, aí, deixa eu ver. Eu acho que é a Valéria Penha, novamente. É bem Hum, participativa, Valéria. Isso mesmo. Mande mensagem pra gente conversar. Não acabar a live, porque é uma matéria gostosa de ouvir, que todas as meninas precisam de ajuda. Os homens ficam assim porque mais machistas, mas eles estão realmente ouvindo, sim. Não fazem perguntas, sim. mas ouvem. A Valéria Olha, escreveu posso assim, te como. interromper um pouco? Vai Posso te lá. interromper? É, Claro. eu tenho aí na minha página, ou seja, fiquem à vontade para me mandar mensagem em privado. Eu geralmente respondo as mensagens, as dúvidas que as pessoas têm. Gravo alguns vídeos de vez em quando. Faz um pouco de tempo que eu não estou gravando, estou um pouco displicente Ai, com relação gente, a isso. vai lá mesmo na página dele. Vocês ficam apaixonadas com tudo. Meu Deus! E olha que ele Então, desenha, ele entra faz lá. poesias. Ah, eu falo. Estou ficando É vermelho, estou ficando apaixonante a vermelho. página dele, gente. Vocês vão adorar. Meninas, vocês vão amar. Ele é um eterno apaixonado. Ele diz que não, hein? Eu vou fazer igual aquele Ai, doutora macaquinho Lívia. assim, ó. É, não ouvi, nem falei. Então, mas Mas eu entre queria lá. dizer o seguinte: fiquem à vontade para entrar na minha página, Alípio Veiga, e me mandar a questão, porque aqui a gente tem um tempo meio limitado e a gente responde Ilimitado. muito rapidamente, entende? Então, Exatamente. estou à disposição de todo mundo, tá? Então, olha E lá, a outra, Valéria não estou perguntou se conseguindo ler aqui, passa muito rápido. como ela pode ajudar uma colega em crise de ansiedade. Um colega. Tinha para o Alípio, Valéria. Olha, Aí, eu já tinha daí dado uma tu dica vai que eu vou repetir. Posso repetir a dica da vai lá, ansiedade? fala. Lembra que eu disse a respeito de que você tem algumas meditações guiadas no YouTube, alguns vídeos de meditação com aquela música transcendental, aquela música de yoga, né? De relaxamento. Uhum. Então, isso Muito ajuda, gostoso. mas não tenta corrigir um problema pela metade. Se realmente está com uma crise de ansiedade forte,
procura uma emergência. Tem emergência psiquiátrica, tem a emergência normal, vai na emergência normal. Lógico que a gente está passando por esse problema de pandemia e é complicado. Mas a gente tem agora, aqui em Portugal, a gente tem, e eu realmente não sei se no Brasil tem essa de você fazer uma consulta virtual. Então faz uma consulta virtual, explica para o médico. Se for o caso, o médico vai receitar um ansiolítico para tomar numa situação de emergência, numa crise de ansiedade. Tome um ansiolítico que vai acalmar. Não tome medicação sem recomendação médica. Sem recomendação médica, exatamente. Não tome, não indica para ninguém. Se você tem na sua casa um ansiolítico, não dê para ninguém. Ele é seu. Tá? Então não fica emprestando. Toma esse aqui que eu tomo que é bom. Não. Porque remédios pode dar problema. A pessoa, o médico vai perguntar para a pessoa, vai fazer determinadas perguntas para saber se aquela medicação não vai causar um efeito colateral. Algum efeito colateral, exatamente. Por isso nós chamamos a anamnese da pessoa. Tem pessoas e pessoas, né? Não vá passar seu remédio para ninguém, não. Se você tem ansiedade e tem ansiolítico, não passe para ninguém, não. Não passe para ninguém, né? É isso mesmo. Alípio, meu querido, que bom falar contigo, meu Deus do céu. É um alto astral, tem um gênio maravilhoso e corre mais de 1 quilômetro e tá sempre de bem com a vida. Querida, 10 quilômetros, bota 10, aí não é 1. Não. 10 quilômetros, eu não tô correndo nem 500 metros, mas eu faço a categoria. Eu corri a São Silvestre agora em dezembro, São Silvestre de Lisboa. Menino chique, gente, olha aí que coisa, né? E as pessoas estão com tanta preguiça, né? Inclusive, eu gosto tanto de dormir. Ai, tem pessoas aí me ouvindo, mas pronto, eu falo mesmo, adoro dormir. Olha lá, ó, tanto de coraçãozinho jogando. Blu, 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 que também gosto de dormir, talvez. Você adora dormir, porque eu já vi que você vai dormir de madrugada sempre. Tá vendo? Fico lá lendo, é e-mails, é isso, é aquilo. Durmo de madrugada e de manhã eu vou lá dormir. Ai, realmente. Confesso que eu tenho Tem uma outra dica. Posso falar agora? Para mim? Coisa importante. Fala. Para todo mundo que tem ansiedade, para você também. Meninas. Tá bom. Sabe o que causa ansiedade? O quê? Uma coisa que tem causado muito ansiedade, que eu esqueci de colocar naquela lista, o Instagram. O Instagram? Sabia disso? Sério, meninas do céu. Vocês que estão comigo, tem meninos aqui também, tem o Felipe. Então, olha aí, meninas, uma dica pra gente. A gente não pode ficar no Instagram tanto tempo, é isso? Na verdade, você não poderia pegar o celular, o telemóvel, né? Telemóvel aqui em Portugal, não poderia pegar esse aparelho antes de pelo menos meia hora depois que você acordou. Entende? Ou seja, você acorda, você precisaria ficar longe do celular durante pelo menos meia hora, 40 minutos. O ideal seria 1 hora, mas ninguém aguenta, certo? E eu vou te explicar por quê, Lívia. Porque durante a fase... falhou a ligação, eu não percebi o que você disse. Tá falhando alguma coisinha, mas pode dizer. Então, durante a fase do sono, o cérebro precisa daquele tempo para resolver os problemas do dia. Os problemas, inclusive, da ansiedade. E depois, logo que você acorda, existe um pequeno período em que o cérebro ainda continua trabalhando entre o lado inconsciente e o lado consciente. Ou seja, você acordou, ainda lembra um pouco do sonho. Então, aquele período em que você ficou de repouso, o cérebro foi lidando com as coisas, foi resolvendo alguns problemas. Quando você pega o smartphone e vai logo ver o Instagram, especialmente esse Instagram que mudou agora, que mostra um monte de vídeo engraçadinho, e você fica vendo um vídeo atrás do outro, o cérebro corta, ele não vai resolver os problemas, porque tem alguma coisa que chama mais a atenção dele, que são os vídeos. Eu falei de Instagram, mas o TikTok é pior, tá? Porque o TikTok é um vídeo atrás do outro e que te prende, às vezes, por 1 hora. Você se atrasa nos compromissos por causa do Instagram ou do TikTok. Então, se você está realmente sentindo que está com ansiedade, e diminua, especialmente na hora que você acorda de manhã, diminua o acesso ao Instagram e ao TikTok. Tá? Olha só. Você pode até
Sinceramente, vai lá dar uma olhadinha se quiser ver se tem recado, recado do namorado, WhatsApp. Mas o Uhum. Instagram e o TikTok, esses que tem os vídeos engraçadinhos. E outra, se você tá num grupo que fica mandando vídeo engraçadinho, para. Não é a hora de ver vídeo engraçadinho. Uhum. Essa hora é hora de você relaxar, é hora de você despreguiçar, é hora de você ir no banheiro, né? Ou seja, se cuidar, tomar um café. Fazer uma Depois do higiene mental café, melhor, né? você acordar devagar. Acordar devagar. Mesmo que você tenha que Uhum. correr, não tem importância. Acordou atrasado, precisa ir correndo para o trabalho, não pegue os vídeos engraçadinhos. Porque você vai distrair Muito o boa seu dica, olha aí. inconsciente, aquela parte que você não está totalmente acordado, entende? Vai Uhum. distrair a sua mente com coisas que são desnecessárias, ou seja, vai causar um prazer imediato e vai querer ficar fazendo aquilo enquanto você precisaria estar refletindo, sem que você tivesse percebendo, o seu cérebro está resolvendo os problemas. É assim que funciona o Uhum. sono e é assim que funciona a vida, entende? Então Falei funciona demais, também querida. É sua vez agora. vale a pena também fazer isso à noite, né? 40 minutos antes de dormir, nada de telefone, nada de televisão, nada disso. Ninguém é santo. Aí também não precisa exagerar. Ah, não? Seria bom, mas é difícil, entendeu? Eu vou falar meia culpa, ou seja, Eu também tô é meio falando por mim, eu tô complicado. morrendo de rir aqui, a gente não consegue, a gente é viciado, né? A A gente última vai olhadinha lá para dar uma ver se alguém olhadinha mandou nas alguma horas. coisa. A gente vai lá dar uma olhadinha nas Isso, horas. Quando vê, exatamente. tem uma mensagem lá pra gente ver. Aí, de repente, tem alguma coisa engraçada que a gente vê. É um vício, é um mal do século, gente, confesso. Veja, sinceramente, eu sei que seria bom a gente, antes de dormir, relaxar um pouco. Mas se não fizer isso, o que está difícil ultimamente, pelo menos na hora que acorda, que é o que é mais importante. Porque você teve Uhum, toda a noite de sono, a noite de restauração. Então você precisa daquele primeiro momento, aquela meia hora depois que você uhum. acorda, não pegue no celular, Não no pega. telefone. É isso. Uhum. Ah, muito bem. Muito bem, Alípio, querido, muito obrigada pela sua participação. Eu vou passar isso aqui, a nossa conversa para o YouTube daqui a pouco. E sempre bom falar contigo, né? E as meninas que quiserem falar com você, elas podem mandar um direct, né? Te adicionar ali no Instagram, Exato. para que você possa explicar melhor para ela, né? Nada como conversar Perfeito. vocês em particular, não é mesmo? Tá bem, Noção de então quem fica assim, eu precisar. acho que tá dando uma Tanto me paradinha aí, eu seguindo tô no Instagram, quanto me mandando mensagem. muito bom, muito bom. Olha aí, nós estamos com assim, parece que uma distinção assim, eu e você de vídeo. Tá falhando eu e tá falhando você aí. Coisa da internet, né? Enfim, muito obrigada a todas as Ok. meninas que estiveram aqui com a gente, entraram, para você, Alipe, especial. Um meu grande abraço, um forte abraço e tenha uma ótima noite. Obrigadinho, querido. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Tchau.